E aí, galera, tudo bem com vocês? Então vamos continuar a resolver os exercícios da nossa lista de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado. Bom, a gente está no exercício 11, hein? Bora lá! O motorista de um veículo A é obrigado a frear repentinamente quando avista um veículo B à sua frente, locomovendo-se no mesmo sentido com uma velocidade escalar constante menor do que o veículo A. Ao final da desaceleração, o veículo A atinge a mesma velocidade escalar de B e passa também a se mover com a velocidade constante. O movimento a partir do início da freada é descrito pelo gráfico da figura. Se a gente olhar aqui o nosso gráfico, então, o que nós temos? Temos o gráfico da velocidade pelo tempo para ambos os veículos, para o veículo A e para o veículo B. E ele diz o seguinte: considerando-se que a distância que separa ambos os veículos no início da freada é de 32 metros, ao final dela, a distância entre ambos será d. Então, eles inicialmente estão a uma distância de 32 metros. Vamos entender exatamente o que esse exercício nos diz? Ele disse o seguinte: existe uma estrada em que eu tenho o carro A e o carro B, aqui, e ambos se deslocam no mesmo sentido, ou seja, com a velocidade, vou considerar aqui positivo, né? Adotar esse sentido como positivo. Então, eu tenho uma velocidade de A e eu tenho velocidade de B, ambos velocidades positivas. Se a gente olhar aqui, estão acima do nosso eixo. E eu tenho que a velocidade do carro A é maior que a velocidade de B. Carro A, ele vem com a velocidade maior que B. Só que, se ele mantém essa velocidade, ia chegar um momento que ele iria bater em B. Então, o que ele faz? Quando ele avista B, a uma distância inicial aqui de 32 metros, ele pisa no freio e ele começa a frear e diminuir a velocidade de A. E o exercício mostra, então, exatamente isso aqui no nosso gráfico. O carro A tem uma velocidade de 30 metros por segundo inicialmente e ele freia diminuindo a sua velocidade até ele chegar a uma velocidade constante igual a B. E aí agora, como eles estão à mesma velocidade no mesmo sentido, eles não irão se chocar mais, eles não vão bater mais um no outro. Tranquilo? Bom, quando a gente tem o gráfico da velocidade pelo tempo, a gente, pelos exercícios anteriores dessa mesma lista, a gente sabe que a área fornecida pelo esse gráfico é numericamente ao deslocamento do gráfico. E no exercício 10, um exercício anterior a esse, caso tenha dúvida, volte no exercício 10, o que a gente percebeu? A gente viu que a diferença de deslocamento, ou seja, a diferença de distância que um objeto percorre em relação ao outro no mesmo tempo, é a diferença entre as áreas. Por exemplo, se eu fosse calcular o deslocamento do carro A, eu teria que considerar toda a área do gráfico. Toda a área do gráfico A, até lá embaixo. Toda essa área. Porém, como eu tenho o carro B no mesmo sentido, a diferença de deslocamento entre eles é só essa parte em que eu tenho rachurada aqui. Essa diferença entre os dois gráficos, as duas retas de velocidade,
é a área do gráfico, ele me dá o ΔS da diferença. Da diferença de deslocamento desses dois carros. Bom, essa imagem, se a gente olha aqui, essa imagem rachurada, então, ela é a área de um triângulo, né? Qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Bom, a área, então, ela vai ser o quê? Qual é a base? Ele saiu do 0, foi até o 4, né? Então, base 4. A altura, a diferença entre 15 e 30, vai dar 15, dividido por 2. Então, a gente pode simplificar aqui o 2 com o 4. Vai ficar 2 vezes 15, 30 metros. A área é igual ao nosso ΔS de diferença, né? Que eu estou pegando só a diferença entre as duas funções. Bom, o que isso significa? Significa que o carro A ele desloca um certo espaço e o carro B também. Mas como a velocidade do carro A é maior, ele se desloca 30 metros a mais que o carro B. Então, qual é a distância em que o carro A vai estar do carro B no final do nosso exercício? A distância vai ser o quê? Ele iniciou com uma distância de 32 metros. Porém, o carro A percorreu 30 metros a mais que o B. Então, essa distância inicial entre eles de 32 cai no final do exercício para apenas 2 metros de distância. Então, o carro A freia, freia, freia. Só quando ele tiver a 2 metros de distância de B, que ele vai conseguir chegar à velocidade de B. E aí eles percorrem o mesmo espaço, no mesmo tempo, né? E não tem chance mais de se chocarem. Então, a distância final entre eles é de 2 metros. Se a gente olhar aqui nas nossas opções, a gente tem a opção B, onde indica a distância de 2 metros, né? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Esse exercício, então, letra B, galera. Ele lembrou o quê? Lembrou a diferença dessa área aqui, né? Essa área é a diferença de deslocamento. Se eu quisesse saber o deslocamento total, eu tinha que considerar desde o início do eixo, aqui do 0, até a reta, até a reta decrescente de A. Porém, ele quer só a diferença entre A e B. Então, eu pego a área entre a função de A, da velocidade de A, e de B. E essa é a diferença de deslocamento entre os carros. Beleza, galera? Valeu! Exercício resolvido, então. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da resolução e que facilite aí para vocês responderem exercícios parecidos, de dificuldade parecida. Valeu, galera! Espero que tenham gostado. Tchau para vocês!